O mapa do mundo é muito mais estranho do que você imagina, especialmente este mapa. Provavelmente você já ouviu muitas vezes em salas de aula ou escritórios, mas este mapa está extremamente, muito gravemente errado. Como todos nós, espero, podemos concordar, a Terra é uma esfera, e isso significa que é impossível representar com precisão sua superfície em um mapa bidimensional. Este mapa comum em particular é chamado de projeção de Mercator, e se você quiser experimentar com os países por conta própria, acesse este site chamado thetruesize.com depois deste vídeo para ver do que estou falando. Vamos usar o estado americano de Wyoming como exemplo. Partindo do pressuposto de que Wyoming é realmente um lugar de verdade e não uma terra cheia de arbustos rodopiantes com uma população menor que o centro de Baltimore, este exemplo funcionará perfeitamente por causa do formato quadrado do estado. À medida que empilhamos uma unidade de Wyoming sobre a outra, a distorção vai aumentando conforme nos aproximamos do Polo Norte, até o ponto em que nem sequer reconhecemos mais seu formato familiar e entediante. Quando movemos nossa pilha de Wyomings para o sul, elas ficam mais comprimidas à medida que nos aproximamos do Equador. Isso vai acontecer com qualquer outra massa de terra do mundo. Mas antes, vamos dar uma olhada em alguns outros estados dos Southern. Dizem que tudo é maior no Texas, mas o que o próprio Texas é maior do que? Levando as fronteiras para a Europa, a resposta pode te surpreender. O Texas é muito maior do que a Espanha e Portugal juntos, e também é ainda maior do que a França. Mas o Texas é apenas o segundo maior estado dos Southern, atrás do Alasca, que parece absolutamente gigantesco no topo do nosso mapa. Mas embora o Alasca seja grande, ele não é tão grande assim. Trazendo-o para o território continental dos Southern, a comparação fica assim. E levado para a Europa fica assim. E já que estamos aqui na Europa, vamos aproveitar para entender o quanto a Europa parece maior do que realmente é. Vamos começar pegando a França e movendo-a para a África para termos uma primeira noção disso. O Reino Unido também parece bem grande, mas vamos pegar a Índia e colocá-la ao lado para ver o quão pequeno ele realmente é. O Reino Unido, na verdade, é menor do que muitos lugares do mundo que você talvez não esperasse, como Japão, Filipinas, Sumatra, Madagascar e Nova Zelândia. Ao lado da Nova Zelândia está a Austrália, e o Reino Unido parece tão pequeno perto da costa leste australiana em comparação. E a Austrália, na verdade, é muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Ela pode ser posicionada de forma a cobrir quase todo o território continental do Siawaiwa. Curiosamente, a combinação dos seguintes países não cobre essa mesma área: Portugal, Holanda, Estônia, Albânia, Hungria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Áustria, Croácia, Letônia, República Tcheca, Sérvia, Suíça, Eslováquia, Lituânia, Dinamarca, Irlanda, Grécia, Bulgária, Romênia, Reino Unido, Itália, Alemanha, França, Espanha e Noruega. E isso sem nem considerar o Alasca, que é grande, mas não tanto, ao norte. Entre o Alasca e os Estados Unidos está o Canadá, que também parece enorme aqui em cima. E embora o Canadá seja um país muito grande, na verdade ele tem aproximadamente o mesmo tamanho da China, mas ainda assim parece um colosso quando colocado na Europa, onde se estende de leste a oeste de Portugal até o Irã, e ao norte até o Mar de Barents, logo acima da Rússia. Um pouco fora do assunto, o Japão é outro lugar maior do que a maioria das pessoas imagina. Se o Japão fosse colocado na costa leste dos Estados Unidos, ele pareceria assim em comparação. Mas muito maior do que o Japão e também pouco lembrado é o Brasil, que é um país absolutamente gigantesco. Não parece realmente assim no nosso mapa, mas quando o movemos para a Austrália, podemos descobrir que o Brasil é muito maior, o que faz do Brasil maior do que um dos 7 continentes do mundo. O Brasil também é quase maior do que os Estados Unidos, abrange quase toda a Europa, mas se encaixa perfeitamente na África. Estamos prestes a descobrir que a África é um continente colossal que muitas vezes não percebemos. Ela quase consegue acomodar todos os Estados Unidos continentais apenas no deserto do Saara, e o continente ainda pode encaixar a China, a Europa Ocidental, a Índia, a Argentina, a Escandinávia e o Reino Unido, e ainda sobra espaço. A Rússia é outro lugar que parece bem grande no topo do mapa, mas quando colocada ao lado da África, ela também parece muito menor do que o nosso mapa nos fazia acreditar antes. Enquanto ainda estamos aqui na África, a República Democrática do Congo costumava ser uma colônia da Bélgica, mas a Bélgica, em comparação, fica assim. Por fim, precisamos olhar para alguns outros lugares no mapa, ao norte e ao sul. Vamos começar com a Suécia, que parece grande, mas ao compará-la novamente com Madagascar, vemos que na verdade não é. A Islândia também parece uma ilha grande, mas na verdade ela tem aproximadamente o mesmo tamanho que a Tasmânia, logo ao sul da Austrália. E finalmente temos o elefante branco na sala, a Groenlândia, que se ergue como um gigante no topo do mapa.
A Groenlândia se disfarça como se fosse um continente por si só, parecendo maior que a Austrália, a América do Sul e sendo comparável à América do Norte. Mas na realidade, a Groenlândia é muito, muito menor. O globo revela que a Groenlândia é a ilha que ela finge não ser, e desta vez temos uma representação muito mais precisa ao compará-la com a Austrália, a América do Sul e a América do Norte. E claro, não podemos esquecer do continente mais tímido do mundo que todo mundo sempre esquece, a Antártida, que passa seu tempo escondida na parte de baixo do mapa. A maioria das pessoas não tem uma noção real do tamanho da Antártida, que pode parecer maior ou menor do que você imagina, mas a verdade é que a Antártida é um continente enorme. Ela é muito maior do que a Austrália. Ela pode se estender desde Kiev até Uganda e, incrivelmente, pode ser colocada entre o extremo sul do Texas, nos Estados Unidos, e se estender até as ilhas mais ao norte do Canadá. Existem muitos outros exemplos como esse, mas você provavelmente já entendeu o ponto. O mundo é, ao mesmo tempo, um lugar maior e menor do que você pensava anteriormente.